Ora, boas tardes pessoal, sejam bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez o jogo foi uma jornada da Taça de Portugal, onde eu tenho que dar os meus parabéns à equipa do Sintrense, onde conseguiu tombar o Rio Ave e tombar o Vizela, mas depois com o Futebol com o Porto acabou por cair, com uma derrota 3-0, mas uma exibição que na minha opinião merece bastantes elogios, porque foi uma equipa com bastante personalidade, bastante consolidada e tentou juntar sempre ao máximo as suas linhas. Claro que nós podemos dizer, mas não foi um grande espetáculo de futebol, mas acho que estamos a ser muito ingratos porque a diferença de orçamentos, se eu às vezes na nossa liga, quando o Porto joga contra equipas com orçamentos mais baixos, eu digo que é normal as equipas optarem por ficar mais atrás e a jogar na expectativa à espera de um erro do Porto e depois na transição ofensiva acabar por marcar um golo ao Porto e depois com uma vantagem de um zero ainda defender ainda mais baixo. É normal que a postura destas equipas e a própria cultura portuguesa tem muito isso, ou seja, quando uma equipa é mais fraca do que a outra, há sempre uma ligeira adaptação do treinador adversário. Onde o treinador do Sintrense optou por um 5-3-2 em vez do 4-4-1 ou 4-2-3-1, como nós analisámos antes. Uma equipa pronto, que se limitou a tentar defender o resultado, tentou e ainda aguentou que o Porto não marcasse o 1-0 durante algum tempo. O Porto que apresentou algumas ideias diferentes no jogo organizado, mas eu acho que não teve nada a ver com treino ou algo do género, mas sim porque o próprio jogo pedia isso. O jogo foi basicamente um treino de ataque organizado para o Futebol Clube do Porto, não foi nada mais que isso, um jogo posicional. O Porto sentiu-se cada vez mais à vontade porque viu que o Sintrense não conseguia ferir o Porto, então o Porto com o decorrer do jogo foi cada vez mais ganhando à vontade e subir as linhas e, por exemplo, na primeira parte o Porto metia poucos homens dentro da grande área e o Farioli com o decorrer do jogo foi sentindo isso e foi passando isso aos jogadores para começarem a ter mais presença à beira do Samu dentro da grande área. Também dizer que o Samu é um jogador que até a jogar contra o Sintrense o Campeonato de Portugal, só pelo simples facto de estar a jogar em bloco baixo, as características não ajudam. Vocês sabem que eu gosto do Samu, gosto do jogador, gosto do esforço dele, gosto de algumas características dele, mas para ver no Porto, para jogar contra blocos baixos, é muito ingrato para o jogador e é ingrato para nós adeptos porque queremos um ponta de lança que consiga ter chocolate com os pés, porque há necessidade disso, ok? A jogar contra equipas que estão tão fechadas atrás e que necessitam tanto do apoio do ponta de lança, necessitam tanto da leitura do jogo do ponta de lança e da visão do jogo do ponta de lança. Notou-se uma diferença quando entrou o Luke de Jong, principalmente. O Denis Gould também se nota alguma diferença, mas o Luke de Jong tem um perfume muito bom, ou seja, ele nem precisa de correr muitos metros, mas a bola com ele é tão bem tratada que os colegas são sempre facilmente assistidos. Eu relembro uma coisa, o Borja Sainz não é um jogador que é muito forte a jogar contra-ataque organizado, mas é raramente servido pelo Samu. Eu acho que neste jogo, apesar de ter sido para a Taça de Portugal e de não ter um grau de importância, ou seja, um grau de dificuldade elevada, e é por isso que nem vamos dar tanta importância à análise tática em vídeo. Eu tirei algumas coisas para vocês conseguirem ver os meus destaques deste jogo e também falar um bocadinho do Sintrense, que é como eu vos digo, merece todo o respeito o adversário, que fez uma excelente campanha, e saudar também todos os clubes que são de divisões inferiores e que estão presentes ainda na taça, como é o caso do Vila Miá e do FAF. Muitos parabéns para esses clubes. Mas este jogo deu-nos sinais do que é que nós vamos precisar daqui para a frente. Adeptos esportistas, eu vou-vos avisar também de uma coisa. Este treinador, o Farioli, ele o ano passado não perdeu o título a jogar contra as equipas grandes. O Farioli o ano passado ganhou todos os clássicos. Contra o Feyenoord e contra o PSV Eindhoven. Onde o Farioli perdeu o campeonato foi de facto contra equipas que jogavam baixo, contra equipas que jogavam ou seja, que tentavam não dar espaço ao Farioli para jogar. O que é que acontece, e que na minha opinião difere muito, é que a qualidade do ataque do Ajax é muito diferente da qualidade do ataque do Porto. O Porto tem armas para ferir na velocidade, mas tem armas para ferir na criatividade. E o Ajax, na minha opinião, não tinha armas para ferir na criatividade, e quando chegava ao último terço e o próprio treinador, as matrizes do treinador são mais viradas para o lado defensivo do jogo, o jogo precisa de um gênio. E o facto de nós termos o Gabri Veiga
e termos a possibilidade de ter o Gabri Veiga e a possibilidade de ter o Rodrigo Moura e a possibilidade de ter o Luke de Jong contra equipas do 10º da tabela para baixo que não tentem jogar o jogo de forma positiva, não no sentido de que jogar à defesa seja mau, mas no sentido de ser positivo, de jogar olhos nos olhos, de tentar jogar com bola, de tentar atacar igual ao Porto. Todas as equipas que forem tentar jogar mais baixo, como por exemplo o Santa Clara, que acho que é a jornada que vai fechar este ciclo, nesse jogo, a presença de jogadores como o Mora, como o Gabri Veiga e como o Luke de Jong pode ser extremamente impactante para o sucesso desportivo do Futebol Clube do Porto nos próximos meses, ok? O Porto vai ter agora um jogo complicado contra o Nice, mas agora os jogos que vai ter vão ser contra adversários que vão maioritariamente jogar em bloco baixo e o Porto vai jogar maioritariamente em ataque organizado. Eu quero ver a audácia do nosso treinador ao utilizar o Rodrigo Moura mais vezes e mais vezes a titular e em simultâneo, ok? Em simultâneo com o Gabri Veiga, ou seja, Gabri Veiga, Rodrigo Moura e Luke de Jong. Guardar o Samu para os jogos da Liga Europa, são jogos físicos, jogos que nos dão um espaço nas costas. Se nos dão um espaço nas costas, usa o Samu, aproveita os movimentos de ruptura. Na Liga, usar Gabri Veiga e Rodrigo Moura em simultâneo é essencial. Vamos passar então à análise em vídeo, pessoal, para o vídeo também não ficar muito comprido. Antes de mais, deixem aqui o hype nos comentários. Vocês estiverem a ver o vídeo no computador, não conseguem, se puderem, ir ao telemóvel e no vídeo, na secção dos comentários, vocês vão estar aqui a ver uma animação, que eu vou pôr uma animação para vocês de um vídeo que eu tirei de exemplo. Vocês, em vez de abrirem os comentários todos, dão um swipe up para a direita e aparece hype, ok? Só dá para pôr nos últimos 2 vídeos que eu meti. Dou um hype porque isso ajuda-me a entrar no top 100 de Portugal e ajuda-me ao YouTube ao meu YouTube ficar com um algoritmo positivo, o que é ótimo para o meu crescimento e vocês não gastam nenhum cêntimo com isso, é só uma ajuda gratuita que vocês podem fazer pelo meu trabalho. Passamos então à análise em vídeo, pessoal, até já! Eu basicamente não falei nos 11 titulares, pessoal, porque foi dentro daquilo que eu estava à espera e para quem estava à espera que o treinador fosse rodar muito mais a equipa, vocês não se podem esquecer que a equipa veio de uma paragem de seleções. Muitos dos jogadores, ou alguns dos jogadores titulares do Porto, não são internacionais, como é o caso do Gabriel Veiga e do Borja Sainz, e precisavam de ritmo de jogo, daí a utilização a titular destes jogadores. Para mim faz todo sentido, eu fui jogador de futebol e sei muito bem que a equipa só quando treina acaba por poder perder o ritmo de jogo, que é completamente diferente da intensidade, por mais que tu eleves os ritmos o máximo possível, é sempre diferente do jogo. Aqui conseguimos ver a organização defensiva do Sintrense, que ainda perdurou durante bastante tempo, o 5-3-2, bastante tempo, pronto, estou a falar bastante tempo, se olharmos as diferenças de qualidade dos plantéis, certo? Reparem aqui a triangulação feita com o Martinho, o Eustáquio e o PP na direita, a bola solicitada por Samu, o Samu acaba por dominar a bola dentro da área, mas o Samu aqui ainda decide muitas vezes mal, ou seja, tanto tem uma ação boa como tem uma ação má, e isso, na minha opinião, prejudica muito o ataque organizado do Porto. É por causa disso que o Porto anda mais fraco, na minha opinião, nesse aspecto, é porque a utilização de um avançado como o Samu prejudica muito o ataque de pé para pé do Futebol Clube do Porto. Antes de prosseguir, destacar também o posicionamento do Alan Varela, que a meu ver está cada vez mais um 6 maduro. Com isto eu quero dizer o quê? Sem bola está sempre a escanear onde é que tem que estar no sítio certo para quando a equipa perder a bola e ele estar numa distância perfeita para poder recuperar a bola logo no meio campo adversário. Isso é uma característica que eu tenho visto que o Varela tem vindo a desenvolver e tem feito com cada vez mais eficácia, até porque o Porto, ao conseguir se instalar mais vezes no meio campo adversário, ele precisa desenvolver cada vez mais esta qualidade para o Porto conseguir abafar ainda mais o adversário. Um jogador da nossa liga e de uma equipa rival é o que faz isto muito bem, é o Yilmaz, do Morten Yilmaz do Sporting, faz isto muito bem, lê muito bem os espaços onde tem que estar sem bola para recuperar logo e matar a jogada ou a transição adversária. Continuando então o vídeo. Mais uma vez, a triangulação na direita com o Eustáquio, o Martim e desculpem.
e o PP. E o que é que eu quero dizer com estas setas? A equipa do Porto entrou muito passiva, ou seja, a equipa do Porto está muito formatada a jogar contra equipas da Primeira Liga ou da Liga Europa e não tem este instinto de meter tudo dentro da área e jogar para a frente sem preocupações na defesa. O que acontece é que o Sintrense vinha com uma proposta demasiado defensiva para o jogo e o Porto precisava de mais movimentos para dentro da área, coisa que no início do jogo faltou. Ok, nós vemos aqui um Eustáquio que podia perfeitamente ter metido a bola ao segundo posto, mas o Borja Sainz atacou a mesma zona onde podia atacar o Francisco Moura, por exemplo, e eu acho que é aqui que o Porto pode de facto crescer uns níveis, crescer uns patamares, inclusive nestes jogos contra equipas do Campeonato de Portugal. Isto fica visível na mesma. A falta de definição dentro da grande área do futebol com o Porto é algo que tem que ser trabalhado e pode ser melhorado, na minminha opinião. Uma coisa... Perpites é o jogador, para mim, de revelação desta época. 4 milhões e meio é um jogador dotado tecnicamente, forte nos duelos, agressivo e depois é muito inteligente a ler o jogo. E reparem aqui, ele percebeu que o espaço está mais à frente. Ele era o último homem do Porto, ou o penúltimo homem do Porto. Não vejo Pablo Rosário, por isso ele deve ser o penúltimo. Mas ele entende isso e sabe para onde está o espaço, reparem, e depois vai participar com um passo a rasgar de uma categoria de um médio centro, ou seja... É o verdadeiro defesa moderno, por 4 milhões e meio, para a idade que tem, a margem de progressão que tem, quem outro, a fazer passos de ruptura desta qualidade, a interpretar os espaços desta maneira, é um jogador que vai sair no mínimo de 25 milhões do Futebol Clube do Porto, no mínimo dos mínimos, a não ser que aconteça alguma lesão ou alguma coisa. Este jogador, com as características que tens, com a idade que tem, com a mentalidade que tem, é muito difícil não sair do Porto por um grande valor. E vai ser um grande central. Porque as características que este jogador tem hoje em dia são muito precisas. Porquê? Porque todas as equipas pressionam homem a homem na saída, não deixam sair o guarda-redes. É logo... Não há espaço logo desde a saída. Ou seja, jogadores centrais com esta capacidade de interpretar espaços e com esta capacidade de passe é cada vez mais útil no futebol atual. Cada vez mais. É tão útil como ter um central do 1,90m e tal, forte no jogo aéreo e nos duelos. É tão útil o que é bom tecnicamente como o que é forte fisicamente e nos duelos. Ou seja, é tão importante o central de marcação como o central de construção. Aqui nós vemos, lá está, não deu golo porque o Borja Sainz estava fora de jogo. Aqui o Gabri Veiga nestes cantos faz-me lembrar o Deco. Quando o primeiro jogo que eu fui ver ao estádio foi contra o Gil Vicente e o Deco marcou um golo destes. Nunca me vou esquecer, não é que tenha muita memória visual desse jogo, mas a memória em si de ir ao estádio ainda tenho. O Borja Sainz conseguiu encontrar muitas vezes o Samu, que veio em movimentos de apoio, umas vezes com sucesso e outras sem tanto. Aqui teve muito bem, na minha opinião, tocou de primeiro para o Gabri Veiga, que teve uma recepção que, a meu ver, para a qualidade que ele tem, teve muito aquém das expectativas, ok? Aqui a pressão do Samu, e é isto que ele é diferenciado comparativamente tanto ao Luke de Jong como ao Denis Gul. Não é que o Denis Gul não seja combativo e não pressione, mas eu acho que o Samu tem esta pressão de explosão, ok? É uma pressão explosiva, que 2, 3 segundos, se o central não pensar rápido, ele perde a bola. E é o que acontece aqui, e ele acabou quase com um remate cruzado, o chamado finesse, no FIFA acabou quase por fazer golo. Teve também azar na noite de sábado. Reparem aqui neste lance, e eu até partilhei isso no X, ficou bem vincado aqui neste lance a identidade do Farioli. É uma equipa que mesmo contra o Sintrense, reparem, está a jogar em bloco baixo e está a fazer o quê? Está à procura do erro para ferir a equipa adversária na transição ofensiva. É isto que a equipa do Farioli quer. Por isso que no ataque organizado não vemos tantas ideias e tanta riqueza, porque não é sobre isso que as matrizes do jogo do Porto são feitas. Não é que num jogo ou outro não vai tentar explorar mais os campos do ataque organizado. É simplesmente que o Porto sente-se mais à vontade, até pelas características escolhidas pelo treinador para os jogadores, ou seja, a rapidez dos extremos, a explosão e a capacidade de condução, por exemplo, do Borja, que recupera a bola, é muito pressionante, muito acutilante sobre os defesas adversários, e depois recupera a bola e é muito forte a conduzir, e é muito forte na transição. Ou seja, o aglomerado de todas as características de jogadores compostos pelo 11 titular do Porto são fortes na reação à perda, na procura do erro adversário, vamos chamar assim, na facilidade em fazer com que o adversário erre e a partir daí capitalizar numa transição. Aí o 11 titular do Porto está muito bem montado e para respeitar essa matriz.
E isso ficou muito bem visível aqui neste lance. Reparem, o Porto tem superioridade numérica, já está à espera, feito o rato, de recuperar a bola, está à espera do erro do adversário e está à espera, não é só disso, é mal recupera a bola, de ferir através de uma condução vertical, que foi o que fez aqui o Borja Sainz, acabou por subir o PP que depois não teve muita eficácia. Eu vou ser sinceros, o PP está a fazer uma boa época comparativamente à época passada, sim, mas eu pessoalmente, se vocês me dissessem assim, estou o treinador, eu preferia ver outro jogador ali sem ser o PP, fosse o William, fosse outro jogador. Acho que o PP já deu o que tinha a dar no Porto. Vocês até pode marcar o gol do campeonato e já marcou muitos golos nesta época. Na minha opinião, eu já não, pá, já estou pronto, já não prefiro ver ali outra cara, outro sangue novo. Sublinhar também que este golo, o primeiro golo do Borja Sainz fora da área, nasceu outra vez de uma bola parada, de um ressalto de uma bola parada, ou seja, o Porto está muito forte nas bolas paradas. Para quem estranhou este golaço do Borja Sainz, um golaço fora da área, um remate certeiro, é para simplesmente para os mais distraídos, porque se vocês fossem ver o meu visão de jogo sobre ele antes dele assinar pelo Porto, ou mesmo metam Borja Sainz Norwich e procurem os melhores golos dele e vocês vão ver que só na época passada ele marcou inúmeros golaços. Portanto, eu espero que daqui para a frente o Borja Sainz vá ter cada vez mais o pé quente, cada vez mais confiança, cada vez se vai sentir mais em casa e a partir daí vai conseguir trazer mais impacto no mundo dos golos, porque ele no mundo do jogo é muito forte, porque o futebol não é só golos, é preciso muitas coisas, como nós falámos aqui, para conseguirmos chegar depois ao golo. É preciso muito trabalho, é preciso vestir, como dizem muitos comentadores, o fato de macaco, é preciso ser operário para conseguir de facto chegar ao golo. E ele tem esse golo e tem essa magia e tem essa capacidade de remate, tem um remate forte colocado. Portanto, é uma questão de tempo até começarmos a ver o Borja Sainz a partir tudo, como se diz na gíria. O Samu aqui, reparem, muito bem, domina a bola, rodou, tentou jogar, viu que não conseguia, jogou atrás, muito bem. Reparem, o Borja Sainz, foi por isso que eu também disse que ele também tem esta capacidade de jogar contra blocos baixos, se bem que o Sintrense não pode ser servido como uma verdadeira prova de teste, não é? Mas o Borja Sainz não é um jogador que se sinta desconfortável com bola, é um jogador que se sente bastante confortável. Reparem aqui, este movimento é muito interessante para vocês conseguirem entender o que é que às vezes faz um simples arrastamento, ou seja, o Martim, em vez de estar especado na linha, atacou com o movimento de ruptura, a bola nem ia entrar nele, mas reparem aqui o espaço, desculpem, reparem no espaço, depois deste movimento, olhem o espaço que fica o PP para receber. Se ele não fizesse este movimento, se ele ficasse mais lá, o lateral ficava muito mais fora, o central mais fora, mais fora, mais fora, ou seja, este movimento do Martinho obrigou o lateral a vir dentro e com isso deu muito mais espaço ao PP para poder decidir depois. Mais uma vez, onde conseguem ver aquilo que eu estava a falar há bocado, uma equipa que está sempre à espera do erro, que está em bloco baixo, mas está sempre alerta para ver quando é que pode recuperar e depois ferir na transição. Aqui o Borja, na condução muito agressivo, foi parado em falta, amarraram-no. A partir de agora nós vamos ver muitas vezes o Rodrigo Mora destacado, até porque vai de encontro à introdução do vídeo. Eu acho que o Mora, contra este tipo de equipas que vão jogar em bloco baixo, porque na Primeira Liga vão ter este tipo de abordagem outras equipas com mais qualidade. Reparem bem nos movimentos que faz o Rodrigo Mora, entre linhas para trás, para a frente, sempre à procura de espaço. Reparem, ele foi para a frente, agora já veio para trás. E reparem bem na capacidade que ele tem. E ele sente-se verdadeiramente como um peixe na água a jogar contra blocos baixos, porque ele, em 2 metros quadrados, consegue se sentir confortável para dominar a bola, roer o gajo e meter a bola na baliza. Essa é a realidade. E está provado, já não é uma vez, nem duas, nem já foi muitos golos, já vai para o, acho que é para o jogo número 50 pelo Porto, vai ser o jovem, ou seja, o jogador mais jovem a chegar ao número 50 de jogos, ao jogo número 50. Reparem aqui neste movimento do Denis Golo. O Denis Golo olhou para trás, viu que o Alan Varela ia rematar, a partir dali ele já estava alerta para ficar com o ressalto. Ou seja, este golo nasce, parece que é de sorte, mas não é. É simplesmente de maior trabalho e de maior atenção e de maior foco do ponta de lança turco, de dupla nacionalidade, mas que neste momento está a representar a Turquia. Reparem agora o Mora. Ao bocado estávamos a ver o Mora na esquerda, a ir para a frente, para trás, à procura sempre do melhor espaço entre linhas. Agora já está na direita. Ou seja, é um jogador que, reparem bem, ele está sozinho. A equipa tem que estar sempre à procura do Mora, principalmente no último terço. Eu acho que isto
É algo que tem que surgir mais vezes. Não estou a dizer que a equipa tem que ficar viciada no Mora no último terço, não. Mas um jogador com aquela capacidade, com aquela genialidade, com aquela que é um abre-latas por completo. Reparem aqui neste frame dos 74 minutos para o frame dos 3 minutos que a gente viu. Não víamos presença dentro da grande área, só tinha 2 homens, agora já estamos a ver 4 homens prontos para fazer movimentos de ruptura ou para fazer movimentos de apoio, mas já está ali muita gente próxima da área adversária, ou seja, o Farioli ao intervalo e mesmo no decorrer do jogo, porque eu tomei atenção, foi subindo e foi pedindo aos jogadores que tivessem cada vez mais presença na grande área adversária. Aqui o Rosário teve muito bem, também tenho que dar a minha palavra de apreço porque ele na posição de central tem estado bem. Claro que, mais uma vez, o Sintrense não é um adversário que possa pôr à prova as suas qualidades defensivas principalmente, mas com bola para jogar contra blocos baixos, acredito que vai ser uma boa escolha. O Benarek está lesionado e ele vai ser a opção porque o Mister está visto que não vai querer ter dois centrais canhotos ao mesmo tempo e tem a sua lógica, ainda para mais com as mesmas características de construção, não faz lá muito sentido, a verdade é essa. E reparem aqui o Rosário, como é um médio centro, está a jogar a defesa central, mas está, pronto, neste momento é como se fosse um médio. Encontra o Rodrigo Moura entre linhas. O Rodrigo Moura aqui falhou a recepção, mas eu aqui sinalizei com os mesmos traços do golo, porque este lance podia basicamente ter sido igual ao lance que deu o golo, só que ele preferiu puxar para o pé direito e aqui não deu nada. No próximo lance, ele puxou para o pé esquerdo, dominou a bola já orientada para a baliza e depois já deu golo. Aqui o Pablo Rosário a fazer basicamente a mesma função do Benarek, ou seja, o primeiro homem a ir às primeiras bolas, o homem da marcação, o homem dos duelos. Para quê? Para que a defesa, apesar de estar sem o Benarek, vai sentir-se na mesma mecanizada, vai sentir-se na mesma trabalhada, porque mudam os jogadores, mas continuam as funções. Aqui neste momento, quando tínhamos o Rodrigo Moura, o Rodrigo Moura dentro do campo, tínhamos o Gabri Veiga mais na esquerda, ok? Estava o Denis Gul na esquerda, mas houve um momento do jogo em que nós tivemos o Gabri Veiga. Foi antes de entrar o Luke de Jong, se eu não estou em erro. Sim, antes de entrar o Luke de Jong estava o Gabri Veiga na esquerda. Depois entrou o Luke de Jong, foi o Denis Gul para a esquerda e veio o Gabri Veiga para o meio. Reparem aqui, a combinação de Gabri Veiga mais Rodrigo Moura vai dar muito sucesso, vai dar que falar, vai correr muita tinta aí nessas redes sociais e no final de contas vai trazer, espero eu, títulos ao Futebol Clube do Porto e que espero que lhes traga uma carreira brilhante em termos de títulos no Porto e noutros clubes e que ajudem financeiramente o Porto posteriormente e que corra tudo de bem e espero bem que o Porto continue a trabalhar assim no mercado porque tem descoberto jogadores de altíssima qualidade. Nem sempre vai acertar, é certo, mas a continuar a construir assim uma aura e a construir assim plantéis de qualidade, o Porto é uma questão de tempo até voltar ao sucesso de antigamente. Aqui o golo do Rodrigo Moura é de uma classe, é de um momento magistral. Eu não pus o golo até ao fim porque eu tenho medo de levar copyright, como vocês sabem. Reparem aqui na qualidade do Luke de Jong, domina a bola com a maior facilidade. Tem dois homens nas costas, mas parece que está sozinho dentro do campo. Mete a bola pelo meio das pernas do meio do adversário e o Rodrigo Moura, como é fominha, rematou a baliza e quase que faz o golo. O Moura é aquele jogador que, para mim, meteu a ponta de lança. Mas pronto. Aqui reparem a facilidade que o Luke de Jong tem em tabular com os colegas, finta o guarda-redes, deita o guarda-redes, ainda serviu o Mora porque percebe que o Mora tem fome de golo. Esta jogada para mim é mesmo bonita, ou seja, estes três jogadores, o Luke de Jong, o Gabri Veiga e o Mora, vão ser os principais desbloqueadores dos blocos baixos que o Futebol Clube do Porto vai enfrentar. Esta é a minha opinião e repara-se bem nesta jogada, parece futsal, toca ao lado, toca por cima quase, e ali a tentar meter no Mora, mas depois a recepção sai mal e foi o remate forçado, mas acabou por estar lá a base de como desbloquear um bloco baixo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Depois da manhã vai sair vídeo para o Nice. Irei trazer algumas imagens, claro, mas se estiver a dar problemas de copyright porque é a Liga Francesa, vou remover e depois vocês vão poder ver o vídeo todo no Twitter. A partir de agora vamos voltar, principalmente quando eu entrar de férias, a ter vídeos diários com scouting de jogadores individuais. Vamos analisar, acho que é o Batrakov, aquele grego que jogou contra nós médio centro de 18 anos, que são os principais rumores agora associados ao Porto.
E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Metam hype, metam subscribe e metam like. Grande abraço, fui!